Boa noite, irmãos. Olá, sejam muito bem-vindas a essa programação especial, dia 24 de dezembro de 2025. Estamos aqui num momento marcante na história. Dia 24 é um dia que comemoramos, é a véspera do Natal. Sabemos que não foi a data específica do nascimento, mas é um momento especial para renovarmos essa aliança com Jesus, que Ele possa nascer nos nossos corações. Vamos ter louvores, vamos ter mensagem musical e uma pregação muito poderosa. Primeiro convite para você, compartilhe esse link com mais pessoas. Vamos compartilhar a esperança. Outro pedido para você, use o chat aqui, o chat coloque pedidos, agradecimentos, vamos interagir com vocês em tempo real, vocês vão colocando aqui as interações, pedidos, agradecimentos, uma mensagem de esperança também você pode trazer nesse chat, isso você pode usar para esse momento aqui. E agora, na sequência, vamos ter 2 louvores, e durante esses louvores, é esse momento aqui, para você compartilhar o link, colocar pedidos, agradecimentos, para orarmos ao nosso Deus e que Deus seja louvado. Abraça as pessoas que estão no lar, você que está se deslocando para visitar amigos, familiares. Esse é um momento especial, momentos de confraternização, mas também momentos de louvor. Agora, convido você para entoar 2 louvores conosco, vão ser projetados agora nesse momento. Deus abençoe.
de Belém, uma luz que surgiu fez soar lá no além o coro angelical que em sons divinais proclamou lá do céu salvação aos mortais. Natal, feliz Natal, 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 eis que nasceu nosso Rei divinal. A paz então reinou em céu, terra e mar, ao descer sobre o Rei uma luz estelar, a luz do Salvador brilhou mais e mais e guiou a seus pés nobres reis orientais. Natal, feliz Natal, 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 eis que nasceu nosso Rei divinal. A luz que fez reinar a paz divinal, que encheu todo o céu de fulgor sideral. A luz que ainda está no céu a luzir, vem também nossos pés a Jesus conduzir. Natal, feliz Natal, 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 eis que nasceu nosso Rei divinal. Irmãos, agora tivemos pedidos, agradecimentos e é um momento especial. Quarta-feira, quarta de oração, tivemos durante todo o ano o momento ali que passamos os microfones, os irmãos foram trazendo os pedidos, agradecimentos. Hoje vamos focar principalmente nos pedidos e agradecimentos que estão aqui no chat e também aqueles que ficaram em nossos corações. Agora convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado, Pai, seja seu nome por todo sempre. Aqui estamos diante de Ti, Pai, trazendo os agradecimentos primeiro, Senhor. Temos muito a agradecer, Pai, pela sua misericórdia, sua graça, as curas, não somente a cura física, mas a cura espiritual que o Senhor vem trazendo a cada dia, quando nos rendemos a Ti, Pai. Agradecemos por a sua mão poderosa, mas também, Senhor, temos filhos seus nessa terra que passam por dificuldades, Pai. Que a sua mão poderosa também possa atuar na saúde. Quantas pessoas passando por dificuldades durante a sua vida aqui, intercedendo também por mais pessoas, amigos, familiares, pessoas que podem estar se encontrando em leitos de hospitais, enfermos nos seus lares, passando por também doenças até na parte cognitiva, que a sua mão poderosa possa ser o médico dos médicos, direcionar formas e meios para superar essas dificuldades, Pai. Também trazemos o pedido sobre famílias enlutadas, Pai. Famílias que têm familiares que descansaram no pó da terra, que a esperança da sua volta e do reencontro possa ser uma força motivadora para que essa mensagem seja levada, Pai. Também pedimos, Senhor, que esteja com as famílias, aqueles que passam por dificuldades, Pai, das mais variadas. Aqui, o seu servo não sabe as dificuldades que os seus filhos podem passar no mais íntimo, mas o Senhor conhece, Pai. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos, trazer a cura
mas principalmente, Senhor, que a sua vontade seja feita na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Entregamos nossa vida em suas mãos, pedimos o seu perdão e pedimos, Pai, que em especial, que o seu nascimento possa vir no coração de cada um, para ser um renovo de vida e um renovo na aliança contigo, Pai. Pedimos o seu perdão, esteja também com o pregador dessa noite, uma mensagem direcionada pelos altos céus, possa fazer morada em cada coração dos irmãos que estarão conectados aqui. Entregamos tudo a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem ninho procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém podia ouvir. Custei a entender que as provações da minha vida provêm de todo mal que nesse mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Preciso confiar em Deus quando as sombras do mal batendo a porta vem. É preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois um dia a tristeza findará e ao final todo pranto Ele enxugará. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus, é um prazer poder estar com vocês. Eu, neste momento, estou me dirigindo especificamente à minha igreja da Água Espraiada, que faz parte do distrito de Calcaia do Alto, que está comigo aqui na igreja enquanto a gente cultua o nome do Senhor. Mas nessa noite, de maneira especial, também estamos nos dirigindo aos irmãos da Igreja Central de Itapevi, que, apesar de não estarem fisicamente na igreja, estão acompanhando. Não sei em que lugar que você está assistindo agora esse sermão. Talvez você esteja em volta da mesa já, ou na sala fazendo um culto junto com a tua família, mas o fato é que hoje nós estamos juntos, a Igreja da Água Espraiada e ao mesmo tempo a Igreja Central de Itapevi. Nós estamos hoje, num dia tão especial, aqui nas minhas igrejas a gente tem feito uma série a respeito dos temas ligados ao Natal. E esse tema eu quero compartilhar com vocês. O tema de hoje vai ser Natal, ninguém fica neutro diante de Jesus. Quando a gente pensa na questão do Natal, e a gente já viu há algumas semanas atrás, que o Natal ele não pode ser visto apenas como
um momento em que a gente celebra a chegada de um menino. Não pode ser apenas o momento em que a gente celebra o nascimento de Cristo Jesus. Aliás, quando nós olhamos para a forma como a igreja cristã primitiva olhava para a chegada de Jesus, eles viam a chegada de Jesus numa outra perspectiva. Eles viam numa perspectiva de salvação a vinda de Cristo Jesus. A chegada dele aqui na terra, no seu nascimento, representou um marco na história. Foi Deus invadindo a história para tentar, de alguma forma, alcançar a humanidade. Por isso, o Natal, para muitos, ele é apenas luz, canção, presentes, emoção, mas, biblicamente, o Natal é o momento em que Deus exige uma resposta da gente. Porque o Natal é a época em que a gente para poder pensar no que Deus fez por nós, até onde ele esteve disposto a ir por nós. E é um momento em que Deus espera que nós paremos para poder pensar até onde a gente está disposto a ir por ele. O nascimento de Jesus, ele foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, não foi um evento que foi um acaso. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado pelos profetas durante milênios. E nós encontramos no contexto da Bíblia o lugar onde ele ia nascer, o tipo de nascimento que ele teria, ele nasceria de uma virgem. Nós descobrimos que ele teria discípulos, que um deles o venderia por 30 moedas de prata. Nós sabíamos, existem profecias que mencionam que ele entraria de forma triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, e a lista de detalhes a respeito da vinda de Jesus é alguma coisa realmente extraordinária. Portanto, ele foi anunciado durante milênios pelos profetas. O nascimento de Jesus, ele foi preparado nos bastidores da história da humanidade. A gente olha para a história e a gente percebe que em boa parte do tempo, enquanto os seres humanos estavam fazendo qualquer outra coisa, cuidando da sua vida, em cada geração, desde que o pecado aqui entrou, nos bastidores, Deus ainda estava trabalhando para tentar fazer com que a humanidade recebesse Cristo Jesus, para que ele viesse. Desde que o pecado aqui chegou, que Deus tem trabalhado exatamente por isso. E talvez seja exatamente por essa razão que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, quando ele vai falar a respeito da chegada de Jesus, ele vai dizer assim: vindo então a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Paulo, quando ele vai dizer que foi na plenitude do tempo, o que Paulo estava dizendo é que o mundo, em todos os seus aspectos, no aspecto da política, no aspecto da cultura, no aspecto linguístico, no aspecto militar, no aspecto espiritual, em todos os aspectos o mundo estava preparado para poder receber Jesus. Por exemplo, o judaísmo, ele acabou preservando as escrituras sagradas durante milênios. Se você parar para poder pensar que Moisés começou a escrever o livro de Jó, que é o mais antigo, ele escreveu algo em torno de 1.600 anos antes de Cristo, e se você levar em consideração que João, que foi o último a escrever, ele escreveu algo em torno de 100 anos depois de Cristo, você tem algo em torno de 1.600 anos para a composição da Bíblia. Eu teria que dizer então, durante 1.600 anos, no mínimo, a Bíblia esteve sendo preparada e os judeus cuidaram da Bíblia. Eles mantiveram essa revelação bem preservada. E a gente tem certeza de que hoje a gente tem textos confiáveis por causa deles. Entretanto, Deus é tão tremendo que aquilo que parecia ser uma maldição, quando os gregos tomaram o mundo da coligação dos médios e dos persas, Alexandre o Grande, que era o líder dos gregos e dessa conexão greco-macedônica, Alexandre, ele resolveu fazer uma coisa extraordinária. Alexandre, quando ele conquistava um lugar, ele dizia o seguinte: olha, nós vamos aqui, além de trazer a cultura grega, nós queremos estabelecer uma língua comum para todos vocês. Todo mundo agora vai falar o grego koiné, é um grego antigo. Mas, ao mesmo tempo, falando uma língua só, qual era a ideia dele? Era que o conhecimento de todas as civilizações pudessem ser preservados e compartilhados. Então, normalmente, é claro que o que ele queria mesmo era colocar o conhecimento da filosofia grega à disposição do mundo que ele havia conquistado. Mas não só isso. Há um detalhe que ele fazia. Ele escolhia pelo menos uma obra daquela nação que foi conquistada para traduzir para o grego e colocar à disposição dos lugares que foram conquistados. E quando ele chegou em Israel, ele perguntou:
qual é a escritura mais famosa que vocês têm? Os judeus na hora disseram, nós temos o Antigo Testamento, os escritos dos profetas, dos nossos pais. Ele disse, excelente, vamos fazer uma tradução então desse material para o grego. Num primeiro momento os judeus titubearam. Afinal de contas, tudo que eles conheciam tinha sido escrito em grego e em aramaico, aliás, em hebraico e aramaico. Mas um grupo de 70 indivíduos conhecedores da língua grega e ao mesmo tempo do hebraico, traduziram num tempo recorde a Bíblia para o grego koiné. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Cópias dessa Bíblia, ou do Antigo Testamento, foram feitas e foram enviadas para todas as bibliotecas onde Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo. Então, gente que não era judeu, que não era israelita, teve acesso a esses materiais e conheceu a respeito de Cristo antes da sua chegada, a plenitude do tempo. Mas quando os gregos passaram e os romanos assumiram um lugar, assumiram o mundo civilizado da sua época, o que acabou acontecendo foi, eles trouxeram um crescimento maior, trouxeram um problema, claro que trouxeram. Mas eles tinham uma visão expansionista, eles queriam que as suas legiões tivessem a oportunidade de chegar a todos os lugares do império. Então o que eles faziam? Faziam estradas. Cláudia e eu tivemos a oportunidade de poder visitar uma estrada romana lá no norte de Portugal. Eu confesso a você que foi uma experiência e tanto pisar em cima daquelas pedras que, como disse um historiador, a gente não tem garantia, mas nós acreditamos que o apóstolo Paulo passou por essa estrada quando ele veio trazer a mensagem para cá. Eu confesso a vocês que eu gelei do alto da cabeça até a planta do pé. Meus cabelos ficaram em pé. Eu tinha cabelo naquela época, só para deixar claro. Mas eu fiquei impressionado pensando, pisar nas mesmas pedras que, quem sabe, um dia Paulo pisou. As estradas conectavam todas as partes do Império a Roma. Então era fácil poder chegar nos lugares. Não apenas isso, eles estabeleceram portos. Se você der uma olhada, por exemplo, para Paulo, enquanto ele estava pregando o Evangelho, o livro de Atos menciona que boa parte das vezes em que ele estava pregando, ele acabava seguindo para os lugares onde ele estava indo plantar igrejas de navio. Era fácil, você não precisava de visto, você não precisava de autorização para entrar em lugar nenhum. Por quê? O Império Romano tinha tornado o acesso livre a qualquer pessoa em qualquer parte do Império. Por isso a Bíblia vai dizer, foi na plenitude do tempo. O mundo estava preparado para receber Jesus. Ellen White vai mencionar que Satanás também esteve trabalhando para poder preparar o mundo para a chegada de Jesus. Não porque ele tivesse interesse em ver o Senhor Jesus sendo recebido pelas pessoas, mas o contrário. Ele trabalhou de forma intensa para fazer com que as pessoas se afastassem do caminho do Senhor e não estivessem preparados para poder recebê-lo. Na introdução do livro Deserto às Nações, ela diz assim, os séculos haviam testemunhado o crescimento das forças das trevas. Quando o mundo estava envolto em densas trevas espirituais, Deus enviou o seu Filho. E há um detalhe que ela vai mencionar, ainda nessa mesma obra, que Satanás durante séculos esteve trabalhando para tentar fazer com que a humanidade amadurecesse no pecado. Por quê? Porque ele tinha feito a mesma coisa alguns milênios antes, pelo menos 2000 anos antes. E Deus havia enviado o dilúvio. Agora era uma época em que a maldade das pessoas no planeta estava atingindo o mesmo grau de terror que aquelas pessoas que haviam vivido na época do dilúvio. Então o que ele esperava? Deus vai mandar um outro castigo sobre a humanidade. E agora eu vou ter argumento para poder dizer, esse é o Deus de amor? Esse é o Deus que ama as pessoas? Quer dizer que quando elas escolhem viver longe dele, e agora, de novo, a segunda vez que eles estão do meu lado, e ele vai agora destruir de novo. Mas ao invés de mandar destruição, Deus enviou o seu Filho Jesus. Algo extraordinário. O Natal nos lembra exatamente isso. O mundo ele estava politicamente e militarmente unificado na época por causa de Roma, nós já falamos sobre isso. O mundo estava linguisticamente conectado, já falamos sobre isso, por causa do grego, que era uma língua que era falada em todo o império. Estava moralmente decaído, até mesmo o paganismo havia criado nas pessoas um buraco no peito. A religião não fazia sentido para eles. E rigorosamente, religiosamente, eles estavam
vazios. E foi nesse cenário que, nas palavras de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Por isso, ele veio na hora certa. E quando Cristo ele entra na história, ele nunca deixa ninguém neutro. Quando você vai para Mateus capítulo 2, que vai ser o texto que a gente vai estar usando hoje, Mateus 2 vai mencionar 3 tipos de respostas que as primeiras pessoas que entraram em contato com a chegada de Jesus tiveram que dar. A primeira pessoa que teve que responder foi Herodes o Grande. Ele respondeu com hostilidade, com ódio e com perseguição a Cristo Jesus. Depois, o texto menciona os líderes religiosos, que tinham muito conhecimento a respeito da vinda de Jesus, mas responderam com indiferença. Depois o texto vai mencionar os magos que vieram das regiões do Oriente. Eles não tinham muito conhecimento, mas responderam com adoração. E nessas 3 respostas hoje, a gente vai tentar encontrar, tanto nós que estamos aqui na Água Espraiada, quanto você que está aí e que é da igreja central de Itapevi, que está em casa, ou não sei aonde você está assistindo esse vídeo, para que a gente também responda. E independente da forma como você hoje se encontra, você vai ter que responder de uma dessas formas, com ódio, com indiferença ou com adoração. Eu espero que a terceira via seja a sua, bem como a nossa, que aqui nos encontramos. Eu quero desdobrar com você cada uma dessas três, ou desses 3 grupos que são apresentados aqui no capítulo 2 de Mateus. Quero começar com Herodes o Grande. A Bíblia começa mencionando que ele tomou a decisão do ódio. E eu quero começar já nos versos 1 a 3. Eu vou pensar aqui algumas partes do texto. Mateus ele vai abrir com uma frase que carrega um peso histórico enorme. O texto diz: e tendo Jesus nascido em dias do rei Herodes. O texto está só apresentando ele. Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Esse Herodes era ninguém menos do que o Herodes o Grande. É um dos personagens mais contraditórios da história antiga. E me permita apresentá-lo para você nessa noite. Num contexto histórico, eu tirei essas informações, principalmente de Flávio Josefo, historiador judeu. O texto vai dizer que ele não era um judeu de sangue puro, muito pelo contrário. Ele era parente dos judeus, porque ele era idumeu, o que significava que ele era descendente de Esaú, e não de Jacó. Ele, portanto, não era judeu, por isso ele nunca conseguiu alcançar o coração do povo. E isso trazia para ele um problema muito sério. Roma o havia colocado no poder, por quê? Porque ele era leal ao império, isso ninguém pode tirar dele. Ele era eficiente na administração, e eu vou mostrar para você alguns detalhes do que ele fez, que mostra que ele era bom em termos administrativos. Ele era implacável contra rebeliões, aplacou uma quantidade de rebeliões que se levantaram na época dele. Alguns até chegam a mencionar que se tivesse se levantado um outro Herodes como ele, talvez Jerusalém não tivesse sido destruída no ano 70, porque ele era implacável contra as rebeliões. E, ao mesmo tempo, ele governou durante o ano 37, do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. também, que foi exatamente o período que compreende o nascimento de Cristo Jesus. Algumas das coisas que ele fez, só para você ter uma ideia. A primeira delas é aquilo que marca a história. Ele foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém. O templo de Zorobabel era um templo muito simples. E Herodes o Grande, tentando alcançar o favor das pessoas que ali estavam na época dele, ele vai reconstruir com mármore branco, que ele mandou trazer direto de Roma. O templo, tanto que o templo era chamado de o Templo de Herodes. Ele fez realmente um embelezamento muito grande. Ele fez com que o Templo de Jerusalém voltasse a ser chamado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, assim como o de Salomão. O de Zorobabel ficou exprimido entre os dois, essa é a verdade. Mas ele construiu cidades inteiras como Cesareia Marítima. Ele foi capaz de construir uma cidade, a cidade de Massada, no alto de uma montanha. Era impossível conquistar aquela cidade. Os romanos tentaram durante anos e não conseguiram. O fato é que, quando acabou a comida lá em cima, os judeus se mataram. Mas ele mesmo não conseguiu tomar a fortaleza. Quando ele chegou, as pessoas que estavam lá em cima já tinham morrido. Outra coisa que nós sabemos que ele fez, ele construiu, por exemplo, a Fortaleza Antônia, que foi aonde Cristo Jesus foi julgado por Pilatos. Ele ergueu fortalezas incríveis.
estabeleceu rotas de comércio, favoreceu a economia. E do ponto de vista arquitetônico, a história antiga vai dizer que ele era genial. Mas do ponto de vista moral, literalmente ele foi um monstro, usando as palavras de Flávio Josefo. Ele foi um monstro. Só para você poder saber que isso era verdade, ele era profundamente inseguro, ele era impulsivo, violento, narcisista, ciumento pelo poder, obcecado por eliminar ameaças, e só nessa questão, entre outras coisas, ele ficou conhecido por matar o amor da sua vida. Ele amava uma mulher chamada Mariana. Era a mulher da vida dele, mas ele começou a achar que ele precisava ir para Roma, ia ter que ficar um tempo em Roma, e ele começou a pensar, Mariana é uma mulher maravilhosa. E se o povo resolver amar mais a ela do que a mim? Enquanto eu estiver fora, de repente ela me destrona. Matou Mariana, chorou feito criança, mas foi ele que matou. Ele mandou matar a sua sogra. Aí alguns dirão, mas aí também dá para poder se entender. Não, não é isso. Ele matou a sogra e o cunhado. O cunhado dele, Aristóbulo, era um rapaz tremendo que ele colocou como sumo sacerdote. Aristóbulo, em pouco tempo, ganhou a nação. Ele começou a olhar e falou, esse camarada vai passar a perna em mim. Foi tentar matar Aristóbulo, a sogra ficou sabendo, a mãe do Aristóbulo ficou sabendo, e tirou ele de Jerusalém, foi para o Egito. Cleópatra, que era a rainha do Egito na época, acabou segurando os dois. E Cleópatra chegou a dizer para ela, olha, nós vamos ter que forjar a morte de vocês, porque se, enquanto Herodes não acreditar que vocês morreram, ele não vai descansar até matar vocês. Fizeram um funeral para a sogra e para o cunhado do Herodes. Herodes não ficou convencido, infiltrou alguém no palácio de Cleópatra e descobriu que os dois estavam vivos, e aí mandou matar os dois. Conseguiu. O camarada era tremendo. Ele mandou matar os 3 filhos. Ele mandou os 3 para poder estudar em Roma. E a irmã dele, que era tão má quanto ele, falou, bonito, bom que você mandou os meninos para estudar. Na hora que eles voltarem de Roma, eles vão voltar melhor do que você. Ele falou, como é que é? Isso, vão voltar estudados da capital. Na hora que eles chegaram, mandou matar os 3. Ele mandou matar sacerdotes, ele mandou matar oficiais, mandou matar membros do Sinédrio. E quando ele descobriu que estava para morrer, ele chamou a irmã dele e falou assim, ó, no dia que eu morrer, eu quero choro em Jerusalém. E eu sei que ninguém vai chorar por mim. Então você pegue uma pessoa de cada família das mais importantes de Jerusalém, as mais amadas, e mande matar todas elas. Porque de um jeito ou de outro vai ter choro no meu funeral. Se não por mim, mas na cidade onde eu vou ser enterrado, vai ter choro. Esse era Herodes o Grande. Dá para poder entender por que no versículo 2 diz que ele recebeu a notícia de que nasceu o rei dos judeus. Ele recebeu essa notícia. E o texto bíblico vai mencionar que a reação dele foi, no verso 3, e alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Rei? Como assim? A maior parte das pessoas que ouvissem que nasceu um rei, não dizer nasceu nada. Eu estou aqui no palácio, o rei aqui sou eu. Vocês estão mal informados. Herodes ficou enlouquecido. A palavra grega que foi utilizada para dizer que alarmou-se Herodes, o verbo grego ele indica abalo emocional, inquietação, medo irracional que leva à violência. Foi assim que ele se sentiu. O fato é que quando Cristo chegou, até o homem mais poderoso da época no país, que era Herodes, até Herodes tremeu. Ele vai, na sequência, os versos 4 a 7 vão dizer que ele vai consultar na época os teólogos judeus e vai perguntar aonde está o Cristo, aonde ele deveria nascer. Digam para mim. Ele vai consultar os magos e vai dizer quando foi que apareceu a tal da estrela. E os magos disseram que já fazia 2 anos que a estrela tinha aparecido. Aliás, eu quero abrir um parênteses para poder explicar uma coisa para vocês. Nos presépios que a gente vê na época de Natal, o pessoal bota todo mundo junto, né? Jesus está na manjedoura, aí estão os pastores, aí estão os magos, e tem uns que ainda dizem que eram 3, eu já vou dizer para você que isso, a gente não tem nenhuma evidência a respeito disso. Os magos apareceram cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus. Jesus já tinha cerca de 2 anos quando eles chegaram, porque quando eles vão dizer para Herodes que já fazia 2 anos que a estrela tinha aparecido,
Por isso que o Herodes depois vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. E Herodes, ele vai mostrar no verso 8 toda a sua dissimulação. Ele vai dizer para os magos, vão e encontrem o menino. Depois venham e me digam onde é que ele está, para que eu também possa adorá-lo. Não tem nenhuma frase no Evangelho de Mateus que é tão carregada de ironia e de tragédia como essa. A religiosidade hipócrita desse homem, ele se opõe ao senhorio de Cristo. E aí o versículo 16 só vai trazer a consequência dessa tragédia, dessa rejeição que ele teve de Cristo. Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém da Judéia. Essa decisão ela vai combinar perfeitamente com ele. E é uma coisa que eu queria que você parasse para poder pensar agora, tanto você que está aqui na igreja quanto você que está em casa. Todas as vezes que nós rejeitamos a Cristo Jesus, a consequência disso serão atitudes muito ruins. O único que consegue colocar no nosso coração atitudes de amor, de paz e ao mesmo tempo de alegria é Cristo Jesus. Quando ele é rejeitado, você pode saber que as coisas não terminarão bem. O segundo grupo que vai aparecer ali em Mateus 2 é o grupo dos líderes religiosos. E a decisão deles é a decisão da indiferença. São os versos 4 e 5 do Evangelho de Mateus. Herodes, ele vai convocar os especialistas, que são os principais sacerdotes. Quem são eles? A elite religiosa, os escribas, que são os maiores conhecedores das Escrituras. E ele vai fazer a pergunta, aonde o Cristo deveria nascer? A pergunta é clara. E eles respondem sem titubear, apresentando o texto bíblico. Olha, a profecia menciona, o profeta Miqueias vai dizer que é em Belém da Judéia. E ainda citam o texto. Ó tu, Belém Efrata, que és uma das menores cidades de Judá, mas não permanecerá assim, porque de ti virá o príncipe ungido. Eles dizem, tá vendo? Aqui, ó, é em Belém. Bom, eles sabiam. Eles tinham o texto bíblico, o conhecimento, conheciam a profecia. Eles tinham conhecimento de tudo. Mas sabe o que o texto vai mencionar para a gente? Nenhum deles desceu até Belém. E eu tenho que dizer para você que Belém ficava a cerca de 9 quilômetros de Jerusalém. A pé, andando devagarinho, você gastaria no máximo 2 horas. Ladeira abaixo, porque Jerusalém estava em cima. Era só descer. Nenhum deles foi a Belém para poder ver se a situação era certa. Eles tinham as informações, mas não usaram essa informação para poder aproximá-los do Senhor. E eu confesso a vocês que esse é o grupo que mais me assusta, porque a maior parte de nós se encontra na situação desse pessoal. Nós temos um conhecimento bíblico que é extraordinário. Nós sabemos das profecias, conhecemos tudo a respeito da primeira e da segunda vinda de Jesus. E que decisões a gente tem tomado? O que esse conhecimento tem nos levado a fazer? E eu quero terminar com o terceiro grupo, que é o grupo dos magos, que toma uma decisão que é maravilhosa, que vai aparecer nos versos 9 a 12. Esses magos, eles são figuras fascinantes aqui na narrativa de Mateus 2. Quem eram eles? Bom, a palavra magos aqui, ela não significa mágicos. Hoje a gente escuta a palavra mago e você pensa em alguém que pratica magia. Não, eles não eram indivíduos que praticavam magia, mas eles eram sábios. Normalmente os magos, historicamente, faziam o quê? Eles eram estudiosos dos astros, eles eram conselheiros de reis e eram parte das elites intelectuais de 2 regiões. Biblicamente falando, na região da Pérsia, aonde você encontra o Irã, e na região da Babilônia, aonde hoje você encontra o Iraque. Você vai encontrar pelo menos 2 indivíduos que a Bíblia vai mencionar textualmente que teve contato com esse povo. O primeiro deles, que fazia, na verdade, parte dos magos. Ele era um mago, não sabemos se ele era da região da Babilônia ou se era da região da Pérsia, que era Balaão. Lá em Números capítulo 17, ele inclusive vai fazer uma profecia e vai dizer, ó tu... aliás, ele vai mencionar que nasceria uma estrela procederia de Jacó e que o cetro não se arredaria de Israel. Ele fez essa profecia enquanto havia sido pago por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele também fazia parte dos magos. É bem verdade que depois tomou outras decisões ruins que acabaram
que literalmente acabaram com a vida dele, mas ele fazia parte desse povo. Mas há um segundo indivíduo que aparece na história em conexão direta com os magos. O nome dele é Daniel. Daniel está na corte da Babilônia e Daniel vai depois para a corte persa. Ele se torna líder dos magos. Flávio José, historiador judeu, vai mencionar que Daniel influenciou tremendamente essa classe, estudando as escrituras do Antigo Testamento e inclusive deixando com eles cópias das profecias que ele mesmo havia recebido da parte do Senhor, principalmente das 70 semanas. Você imagina o Daniel explicando as profecias, inclusive das 70 semanas para esses magos. Quando aparece a estrela, eles se lembram de duas coisas. Do Balaão, que havia mencionado que uma estrela subiria de Jacó e que o cetro não se arredaria de Judá. Eles lembraram das profecias de Daniel e do que Daniel havia mencionado. Eles mantinham escritos. Tinha muita gente que temia Deus, o Senhor, mas não tinha conexão nenhuma com Israel. Estavam lá no meio do paganismo. Isso é uma coisa que me faz pensar. Esses indivíduos acabaram tomando algumas posturas. E se você parar para poder pensar, Números 24, verso 17, eles vão... aliás, o texto vai mencionar que Balaão vai falar literalmente da sua estrela, a estrela do Messias. Tem algumas coisas que a gente não entende, tá legal? Provavelmente algumas partes dessa profecia talvez tenham se perdido e eles talvez tenham a profecia completa, tivessem a profecia completa de Balaão. Mas eles perceberam o surgimento de uma nova estrela e por alguma razão, talvez a conexão da época do aparecimento da estrela com a profecia das 70 semanas, eles chegaram a uma conclusão. É a época do nascimento do rei dos judeus. Esses indivíduos, eu não sei se você tem noção disso, desde que a estrela apareceu até o dia em que eles chegaram em Jerusalém, eles caminharam por 2 anos. Eles fizeram uma viagem que durou cerca de 2 anos. Eles enfrentaram desertos, deslocaram-se em caravanas, sofreram risco de roubo e morte. Eles pagaram caro, porque não era fácil fazer uma viagem como essa. Se você parar para pensar que se eles saíram ou da Babilônia ou da Pérsia, eles viajaram provavelmente algo em torno de 1.500 quilômetros. Você consegue imaginar o que é isso? Até chegarem a Jerusalém. Por que eles foram em Jerusalém? Porque Jerusalém era o centro da fé. Eles esperavam encontrar uma festa em Jerusalém, todo mundo celebrando, o rei que chegou. Então eles fazem uma pergunta que na cabeça deles é óbvia. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? E o pessoal, que rei? Rei aqui só tem um Herodes. Como assim? Ele tem 2 anos, cerca de 2 anos, é isso? Não, ele já é um velho. Não, como assim? Eles ficaram horrorizados quando perceberam que em Jerusalém ninguém sabia da chegada do Messias. Eles foram para lá porque é ali que estavam os escribas, era onde a palavra de Deus era estudada. Mas uma coisa também é fato. O momento em que eles finalmente descobrem a cidade onde ele deveria nascer é Belém, eles vão para Belém. E quando eles chegam ao local aonde a estrela apontava, eles entraram. Não, e aqui eu tenho que deixar claro para vocês. Eles já não entraram lá no estábulo. Não foi no estábulo que eles entraram. Eles entraram na casa. Se Jesus era um menino de 2 anos, quando vocês são pais, aí vocês vão parar e vão pensar. Você que é pai. Uma criança de 2 anos é uma criança super comportada. Você coloca uma roupa, ela fica sempre limpinha. Claro. Gente, a gente tem que pensar que o menino Jesus era um menino. Imagina ele chegando em casa. Um menino de 2 anos. E a dona Maria era do lar. O seu Zé. Bom, o seu Zé era carpinteiro de mão cheia. Carpinteiro naquela época fazia casa. Hoje em dia, o Zé seria um baita de um pedreiro. Pedreiro de mão cheia. Você imagina o menino Jesus limpinho? Agora imagina 3 magos. A tradição diz que eram reis. Primeiro que não eram 3, a Bíblia diz uns magos. Depois não diz que eles eram reis. Eles eram magos. Eles eram gente que estava na corte, mas não eram reis. Eles entram na casa e eles perguntam aonde está o recém-nascido rei dos judeus. Maria vai recebê-los. Eu acho interessante demais isso. Maria os recebe
Imagina a Maria limpando a casa, organizando as coisas. Não sei se ela estava com um avental amarrado na cintura. Você tem que imaginar essas coisas. A fé que eles precisaram para caminhar 2 anos atrás de uma estrela não foi maior do que a fé que eles precisaram para olhar para aquela dona de casa e provavelmente o menino Jesus vindo correndo todo sujo. E a Maria dizendo, é esse aí. Ó. Cadê o pai da criança? Aí vem o Zé, cheio de massa, com aquela mão grossa, vindo da construção. Você consegue imaginar a cena? A maior parte de nós talvez diria, eu acho que a gente errou o endereço. Mas o texto bíblico vai dizer que eles alegraram-se com grande e intenso júbilo. E se ajoelharam. E adoraram ao menino. Um menino de 2 anos. Foi adorado por um grupo de magos. O texto grego ainda vai acumular algumas palavras para poder expressar o tamanho da alegria. A alegria era multiplicada. O encontro com Cristo, ele não produz frieza. Ele produz júbilo e ao mesmo tempo alegria. Eles se ajoelharam, eles se prostraram, eles adoraram e depois deram presentes ao menino. Se você parasse para poder pensar, já gastaram tanto para poder chegar até ali, ainda vão dar presentes para ele. E a gente olha e diz assim, Senhor, o Senhor tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. É interessante que esses camaradas, eles vão para oferecer alguma coisa para o Senhor. E aí você percebe pelos presentes que provavelmente, por aquilo que ouviram de Daniel, talvez eles tinham uma compreensão de quem era o Cristo. Porque eles deram ouro, e o ouro era um presente que você só dava para alguém que era rei. Eles deram incenso, algo que você só utilizava para adoração a Deus. Então reconheceram que ele era Deus. E deram mirra. É a primeira vez que alguém vai dar alguma coisa para Cristo, que vai lembrar que ele vai morrer. Porque mirra você utilizava para embalsamar morto. Deram ouro, incenso e mirra. Reconheceram que ele era rei, que ele era Deus, mas que ele ia morrer. Ajoelharam-se e o adoraram. E sabe o que mais me chama a atenção? É que o texto termina dizendo, no versículo 12, que eles voltaram por outro caminho para onde eles vieram. Porque quando você encontra com Cristo Jesus, ele muda a sua vida, ele muda a direção pela qual você está indo, ele muda o seu destino. A gente tem aqui três indivíduos. No Natal, portanto, 3 decisões que são tomadas. Herodes, a rejeição hostil. Se você quiser rejeitar Jesus, você pode. Você que está em casa. Ah, pastor, eu não acredito em nada disso. Azar o seu. Se você não quiser, quem vai perder é você. Você pode, claro que pode. Você tem o segundo grupo, que é o grupo dos religiosos. Aquela indiferença. Eles conheciam tudo sobre Jesus, mas não tomaram decisões ao lado dele. E os magos? Bom, os magos, eles deixaram tudo, viajaram longe e entregaram seus tesouros e voltaram completamente transformados. Eu hoje gostaria de poder incentivá-lo a seguir o exemplo do terceiro grupo, o grupo dos magos. Pastor, está tão difícil seguir o Senhor. Esse ano de 2025 foi tão difícil, tão complicado. Entra na fila, porque não foi difícil só para você. Foi difícil para muita gente. Foi complicado para você. Foi complicado para muita gente. Esse foi um ano extremamente difícil. Mas vou dizer para você, quando você tem o espírito dos magos, você não se acovarda diante das situações difíceis que se levantam. Mas e 2026? 2026 vai estar chegando, vai ter seus desafios. Por isso você precisa caminhar junto com o Senhor. Porque se você caminhar com Ele, Ele vai encontrar um outro caminho para você poder trilhar em 2026. E será um caminho que vai te levar por vitória, por salvação. Você vai encontrar as respostas que você está buscando e que talvez ainda não chegaram em 2025. Eles viajaram longe, entregaram tudo que tinham de bom a Deus. Eu quero terminar mencionando exatamente isso. O Senhor Deus nos chama a podermos viver por Ele. Eu queria te desafiar em nome de Jesus, para que você pudesse colocar a sua vida na mão de Deus. Se coloque à disposição dEle, bem como da sua igreja, do seu reino. Proponha a Cristo, dê a Ele agora de presente, nesse Natal. Diga para Ele, Senhor, eu vou trabalhar contigo, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu vou estar fechado com o Senhor. Eu quero trabalhar como nunca trabalhei. Eu quero me entregar a Ti. Porque eu sei
que tudo que eu puder te dar vai ser pouco perto do que o Senhor fez. Porque o Natal nos lembra que antes da gente poder dar alguma coisa para Cristo, Ele se deu por nós. O Pai deu o Filho por nós. O céu deu tudo. O que a gente pode dar? Pode se igualar ao que nós recebemos do céu. A única coisa que podemos fazer é nos prostrar diante dele e o adorarmos. Eu te desafio a fazer isso hoje. Você que está aqui na igreja, quero orar junto com você agora. Você que está em casa, eu queria que nesse momento você pensasse naquelas lutas que você teve, que talvez deixaram ainda teu coração triste, talvez alguma perda que você sofreu. O Senhor Deus pode compensar isso, mas mais do que tudo, eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida, o seu coração, os seus talentos e dissesse: Senhor, em 2026, eu vou até as últimas consequências com o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim lá na frente. Vamos orar juntos? Pai do céu, muito obrigado, porque ao estudarmos a Tua palavra, nós descobrimos que Cristo Jesus veio a esse mundo para nos salvar. Mas nós também somos chamados para podermos viver uma experiência de entrega, uma experiência de comprometimento com o Senhor, de adoração ao Senhor. Não permita que o Natal seja para nós apenas um momento para nos regozijarmos com a família, mas que seja também um momento para lembrarmos do maior dom que o universo nos deu, que Deus nos deu, Cristo Jesus. Queremos nos dar ao Senhor e te pedir, usa-nos e ajuda-nos a podermos ter o melhor ano da nossa vida em 2026. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu desejo a todos vocês que estão com a gente aqui na igreja, bem como a você que nos assiste, um Feliz Natal. Mas lembra que o Natal só vai ser feliz se você tiver um compromisso com o Senhor. Então, um Feliz Natal para você e para vocês.